mesa um cristal para este casal, então eu tenho permissão. Primeira coisa que a gente vai medir é a frequência física, né? A gente acompanha o mesmo procedimento de uma mesa para uma pessoa, só que aqui a gente está trabalhando casal. Frequência física do casal, 40%. Frequência física, a gente vai estar trabalhando aqui com atração física, com sexualidade, certo? Então, tem que ser trabalhado na mesa. Aí a gente vem aqui, né, pergunta o que vai ser trabalhado, pediu cor, qual cor que vai ser enviada para o casal, para o físico. Vermelho vai aumentar o erotismo, sexualidade, vai ativar a vida sexual do casal. Ó, e mais nada. Vamos medir agora a frequência. Opa! Ó, só o vermelhinho aqui já deu uma elevada na frequência, 60%. Tá? Frequência emocional do casal, aí é o sentimento dos dois, né? Frequência emocional, olha, 20%. 20% vai ser trabalhado na mesa. Vamos trabalhar frequência emocional. Pediu o baguá, venho aqui no baguá, qual setor vai ser acionado? Setor de relacionamento, então eu vou colocar um quartzo rosa no setor de relacionamento. Ou também você pode trabalhar somente com as hematitas e acionar os gráficos. Ok. Continua trabalhando emocional. Trabalhando emocional do casal. De planeta. Ó, frequência de Vênus, que é o planeta do amor, da união, né? Então, vamos acionar Vênus com a hematita. Aqui, Vênus acionado. Planeta, energia, frequência de Vênus pro emocional do casal. Aí, fechou, não precisa de mais nada. Frequência emocional, ó, foi para 50%, subiu bastante também. Frequência mental do casal, mental. O que pode ser frequência mental de um casal? Olha, 30%. Os objetivos que eles têm em comum, a ligação que eles têm, o relacionamento deles em termos de mente, sabe? De um acompanhar o outro, de conhecimento, de cultura, enfim. Como eles se relacionam mentalmente, né? Ok? Então, a gente tem aqui uma frequência de 35% e vai ser trabalhado na mesa. Frequência mental do casal. Ó. Tá. De planeta também, ó. Planeta, qual planeta vai ser acionado? Mercúrio. Gente, eu tô fazendo a mesa, o pêndulo tá indicando mesmo, tá? Então, eu criei uma situação fictícia e trabalhando um casal fictício. Mercúrio vai trabalhar o quê? Mente, comunicação, né? Então, uma comunicação, que essa energia da comunicação entre na vida deles, no mental deles, né? Que eles se comuniquem mais, que eles se entendam, né? Se entendam mais, ok? Olha, fechou, não precisa de mais nada. Ó, 45% a frequência foi. Vamos ver a espiritualidade desse casal. Espiritualidade do casal. Positiva, uma frequência 7, uma frequência positiva, né? E aí a gente vai ver o que significa a frequência 7, né, na espiritualidade. É uma interferência de astral do nível espiritual. Então aqui, por exemplo, é um casal que veio mesmo para estar junto, como se fosse uma condição do astral, né? Deles estarem realmente juntos para cumprir uma missão, construir uma família, terem filhos, parará, né? Toda uma questão kármica aí. E realmente eles têm
uma ligação espiritual que vem do astral, do plano astral e espiritual, né? Então, é a frequência 7 positivo. Se fosse 7 negativo, por exemplo, é que eles estavam em conflito espiritual total, tá? E não, é positivo. Então, a gente mediu a frequência aqui, vamos ver se a gente vai ter que trabalhar espiritualmente esse casal. Se vai ser necessário. Vai. Bom, então, antes da gente trabalhar, eu vou perguntar se existe alguma magia entre o casal. Não. Não existe magia. Alguma nocividade, algum implante físico, espiritual, mental no casal, né? Pode ter algum implante neles, alguma coisa. Não, não tem nada. Eles estão limpos, não tem nenhuma nocividade espiritual neles, tá? Bom, então aí a gente vai ver o que a gente vai trabalhar na espiritualidade. O que a gente vai trabalhar? Pedir o salto quântico. Salto quântico para vidas passadas. Olha aqui. Quantas vidas passadas a mesa vai deslocar na vida do casal? Uma. Então, vamos retornar uma existência na vida do casal. Retornando uma existência na vida do casal, retornando uma existência na vida do casal. Estou girando o pêndulo no sentido anti-horário. Vou falar um mantra OM 3 vezes para me conectar com esse passado, com essa vida anterior dos dois. Que não necessariamente eles foram um casal também, eles podem ter sido amigos, irmãos, mãe e filho, enfim. Ok. Retornou. Então, o que a gente vai trabalhar? Estou trabalhando na espiritualidade, né? Ó, de Baguá, a gente vem aqui e tá pedindo para acionar o setor da família. Então, setor da família, quer dizer, eles foram da mesma família, né? Em vidas passadas. Vamos acionar o setor da família com uma pedra verde aqui. Ok. Continua trabalhando nesse passado, nessa vida passada. E aí ele pede Flor da Vida. Flor da Vida é um gráfico de conexão, que ajusta todos os padrões vibratórios, né? Conecta as energias espirituais que a gente está trabalhando na espiritualidade, conecta essas energias espirituais dos dois e ajusta os padrões espirituais deste casal em vida passada, né? Então a gente aciona aqui, eu tô colocando um gerador de ametista. Então a gente vai verificar a sintonia fina aqui. Essa aqui, a face correta que vai ficar o cristal para ser enviado. Ok, acionou. E pronto, não vai trabalhar mais nada aqui nesse passado. Então a gente volta para a existência atual do casal, retornando para a vida existencial presente do casal. Retornando para a existência presente do casal, retornando para a existência presente do casal. Om, om, om. Retornei para o presente. Pergunte se tem mais alguma coisa para fazer na espiritualidade. Estou dizendo que não. Vamos medir a frequência tá a mesma, 7 positivo. Ok. Não precisa fazer mais nada. Então, eu medi frequência física, mental, emocional e espiritual do casal, né? Então, aqui foi uma geral. Agora, eu vou responder as perguntas, né? Eu vou ver o questionário e responder as perguntas específicas que ela mandou para mim. Até o próximo vídeo. Então, gente, é o seguinte. Aí, vocês podem estar pesquisando mais, né? Se eles foram um casal em vida anterior, né? Isso tudo vocês perguntam no relógio radiestésico, como eu já havia falado ontem. O relógio, ele funciona como um oráculo. Então,
esse casal, eles foram um casal nessa vida anterior, né? Ele vai responder que sim ou que não. Se ele responder que não, eles foram mãe e filho, foram irmãos, foram... Entendeu? Aí vocês vão, porque a gente já sabe que eles foram da mesma família. E aí vocês podem estar questionando, tá? Vamos lá para o segundo vídeo agora. Nas perguntas, né, que a gente tem que avaliar antes, estudar o caso, bem o caso, para depois começar a fazer a mesa, ela enviou o seguinte, que ele tem um problema de saúde, ele tem um problema, na verdade, de alcoolismo já há muitos anos. E ela e a família tem muitos problemas por conta disso, porque ele fica briguento, briga com todo mundo, ele não fala com o filho, né? Ela fica muito triste por isso. E ele não é companhia para ela sai muito sozinha, vai para casa dos filhos e vai para casa da família dela. A família dela não se dá com ele por conta disso. Então ele fica assim, sabe? Eles não têm um relacionamento social bom, né? E nem afetivo, por conta desse problema que ele tem. E então a gente, mediante tudo isso, a gente vai trabalhar na mesa. Ela tem também um sonho de comprar uma casa em outro lugar, né? Ela mora na praia, ela quer morar numa casa assim perto das montanhas, como se fosse um sítio. E o desgosto dela é esse, da vida dela, né? Esse marido que ela gosta, não tem histórico de traição, não que ela saiba, né? Ele sempre foi um bom marido, mas tem esse problema de beber. Ele trabalha, ela é aposentada, né? É professora aposentada, e ele trabalha como pedreiro. Eles ganham bem, não tem problema financeiro, né? Os filhos já casados e eles moram só os dois. Então, esse é o panorama, é a história deste casal. Então, a partir daí, a gente vai trabalhar relacionamento, relacionamento familiar, financeiro, profissional, né? E vamos dar uma olhadinha também, por que não, na saúde dele, nessa questão, né? Quem sabe a gente não consegue ajudar na mesa radiônica? Quem sabe não, a gente consegue, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é medir relacionamento entre os dois, né? Relacionamento afetivo do casal. 30% tem que ser trabalhado na mesa, tem. A gente trabalha relacionamento afetivo. E pediu planeta. Lua vai trabalhar relacionamento, espiritualidade, emoções, né? A parte emocional. Então, principalmente a parte dela, né? A feminilidade, a maternidade, tudo, mas aqui é em relação a ele. Então, a gente trabalha espiritualidade e emoções do casal aqui. Acionamos a Lua. Aqui, frequência da Lua com o casal. Aqui. E parou, não vai fazer mais nada. Vamos medir a frequência agora do relacionamento. Foi para 45%. Aqui, relacionamento familiar do casal, familiar. Ó, bem baixo. Tem aqui 20%. E vamos trabalhar na mesa. Trabalhando relacionamento familiar. Pediu gráficos. Não é turbilhão. Com certeza, harmonia, que é um gráfico que harmoniza as pessoas, né? Antimagia não. Então, vamos acionar o gráfico harmonia com quartzo rosa para harmonizar eles, o casal, com a família em geral, né? Os filhos,
família dele, harmonizando toda a família aí. Ó, não precisa fazer mais nada. Frequência, relacionamento familiar, 50%. Ok. Aí a gente verifica profissional. Ela é aposentada, vamos ver o profissional, né, do casal. Aí eles estão dependendo dele, né? Olha, 70%. Ele está trabalhando. Tem que ser trabalhado na mesa? Não. Ok. Financeiro do casal. 65%. Tem que ser trabalhado na mesa? Não. E aí, eles têm a vontade de adquirir, né, uma casa, uma outra casa, um outro imóvel. Vamos ver a frequência para eles adquirirem esse imóvel? 45%. Não está muito baixo, é uma frequência que vale a pena trabalhar. E pode ser trabalhado sim. Vamos ver a frequência para eles adquirirem esse imóvel. Gráficos. Ó, turbilhão. Turbilhão, precipitador material, um realizador de desejos. Vamos colocar aqui uma pedra. Trabalha isso muito bem, que é o quartzo rutilado. Quartzo rutilado, para eles adquirirem uma casa deles, a casa que eles querem nas montanhas. Frequência, ó, 70%. Tem que ser mais alguma coisa, não faz mais nada, só isso mesmo, só o gráfico. Em média, 70%. Ok. Mais alguma coisa no financeiro? Não. Bom, então a gente mediu, né? Fizemos as medidas básicas. Agora, ela tem esse problema, né? Ele tem esse problema com o filho, de relacionamento. Vamos medir a frequência específica dele, né? Do João com o filho. 15%. Pode ser trabalhado na mesa? É divino estar trabalhando na mesa? É. Vamos trabalhar essa desavença que eles têm, né? Não pode, né, gente? Ó, salto quântico. Salto quântico. Ele pede para ir no passado. Então, a mesa vai deslocar quanto tempo no passado? Dias? Não. Meses? Não. Anos? Sim, anos. Quantos anos no passado? De 2 a 3 anos. É justamente o tempo que eles estão sem se falar. Então, vamos voltar à mesa no passado de 2 a 3 anos de João e Leonardo. Eu vou inventar um nome aqui para o filho agora, tá? Retornando no passado de João e Leonardo, pai e filho. Retornando no passado de João e Leonardo, pai e filho. Retornando no passado, 3 anos, de 2 a 3 anos de João e Leonardo. Vamos conectar agora com esse passado de 2 a 3 anos com o mantra Om. Om. Retornou. Aí eu venho aqui. Vamos ver o que a gente vai trabalhar nesse passado, né? Ó, código 21, que é um código de limpeza, desbloqueio. Então, vamos limpar e desbloquear essa situação de briga entre os dois. Isso é muito bom, hein, gente? Ó. E aqui a gente pega e aciona o código 21 aqui com a hematita. Ok? Mais alguma coisa? Não. Retorna para o presente. Retornando para a vida, para o presente atual de João e Leonardo. Retornando para o presente atual de João e Leonardo. Retornando para o presente atual de João e Leonardo. E aí a gente vai fazer o mantra Om, vamos trazer toda essa limpeza e desbloqueio para o presente deles. Om. Om.
e fica até o pêndulo parar. Parou. Mais alguma coisa para trabalhar essa desavença entre os dois? Não. Ele foi no passado, limpou, desbloqueou e trouxe para o presente. Ok. Bom, outra coisa que a gente pode trabalhar na mesa é a questão da saúde do João, desse problema que ele tem com a bebida, né? Então, é divino estar trabalhando o vício, eliminando o vício na mesa, o João, o vício de alcoolismo, Então, vamos ver o que a mesa vai fazer para trabalhar agora João, certo? Código 21, que trabalha muito bem a questão de vício, desbloqueando, eliminando, né? Essa dependência química que ele tem do álcool. Então, vamos acionar o código 21 com a ametista, que também trabalha muito bem as questões com vícios. Todas as pessoas que têm vícios devem carregar uma ametista. A ametista, ela trabalha vícios, ela liberta, né? Transforma, transmuta. Ok. Só isso, ó. Existe mais alguma coisa que a gente possa fazer para o casal? Sim. Ok. Vamos lá. Agora a mesa vai estar livre. Olha. Baguá. Baguá. Prosperidade. Vamos acionar o setor da prosperidade. Aqui com a ametista. Mais algum setor? Não. Mais alguma coisa para trabalhar para o casal? Não. Pronto. Então, a gente já pode entregar todo o trabalho realizado na mesa 1 cristal para este casal, João e Maria, né? Entregando todo o trabalho energético realizado na mesa 1 cristal para Maria da Silva e João da Silva. Entregando todo o trabalho energético realizado na mesa para Maria da Silva e João da Silva. E eu posso aqui colocar um mantra de entrega ou simplesmente colocar o mantra OM e finalizar. Mas eu vou incluir um mantra de entrega para vocês aprenderem. Eu sou a ressurreição e a vida da entrega na ordem divina, solicitando o supraconsciente ao Eu Sou, a entrega de todo o trabalho energético realizado na mesa OM cristal para o casal Maria da Silva e João da Silva e todos que o plano divino quer aqui incluir. Eu sou a ressurreição e a vida da entrega na ordem divina, solicitando ao supraconsciente ao Eu Sou, a entrega de todo o trabalho energético realizado na mesa para o casal Maria da Silva e João da Silva e todos que o plano divino quer aqui incluir. O pêndulo já parou. E aí eu vou pronunciar o mantra OM. Gratidão, gratidão, gratidão. Entregou todo o trabalho. E vamos agora pronunciar o mantra OM. 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 Ok. Entregou? E agora eu encerro, fecho o portal da mesa OM cristal. Encerrando, fechando o portal da mesa OM cristal. Encerrando, fechando o portal da mesa OM cristal. Encerrando, fechando o portal da mesa OM cristal. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente tem sempre que agradecer. OM. 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 Para encerrar no sentido anti-horário. E pronto, todo o trabalho realizado na mesa OM cristal para o casal. Lógico que isso aqui é uma demonstração. A mesa, ela é mais demorada, porque geralmente tem muito mais questões que a pessoa coloca, várias situações, né? E você tem que estar vendo as situações uma a uma. Mas o modelo do questionário vai na apostila, né? Para vocês se guiarem, criarem também os questionários de vocês para casais e trabalharem na mesa OM cristal. O retorno é ótimo, tenho tido resultados muito bons, né? Com casais, tá?
Obrigada e até o próximo vídeo. Viram, gente? Então aí é uma mesa rapidinha, né? Uma mesa simples de casal. Porque tem casais que tem um montão de problema. E aí você tem que medir todas as frequências e trabalhar todos os problemas um a um na mesa, né? Por isso que é uma mesa mais demorada, mais trabalhosa, né? E com certeza mais cara também, né? Vocês vão cobrar a mais, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, esses 2 vídeos estão no YouTube, né? Quem comprou o material vai receber, né? Os vídeos, vai receber a anamnese, os questionários, né? E o certificado também para a mesa. Vão receber mais 2 certificados para a mesa empresarial e para a mesa de ambiente. E a gente vai entrar. Eu só vou terminar aqui mostrando o questionário, né? O questionário, ó, nomes, data de nascimento, endereço. Então, questionário respondido, né? E aí vocês vão estudar, vão ler o questionário respondido. E aí vocês vão fazer a mesa, como tá no vídeo, tá? Vamos ver agora a mesa para empresa. Como que a gente trabalha? Mesa para empresa. Também é bem solicitado, viu, gente? Mesa para empresa. Eu aconselho vocês trabalharem, principalmente quem está começando, a fazer trabalhos para empresas pequenas, que têm poucos funcionários. Por quê? Porque vocês têm que estar verificando frequências dos funcionários nos departamentos e nas funções que eles exercem. Então, um a um. É muito trabalhosa a mesa de empresa, eu acho que é a mais trabalhosa que tem, né? Então, assim, até 5 funcionários é um valor. Acima de 5 a 20 funcionários é outro valor. E acima de 20 funcionários é outro valor. E vocês têm que ver o tempo direitinho, por quê? Porque eu já fiquei trabalhando uma semana numa empresa, né? Você tem que ficar 5 dias direto trabalhando só para um cliente, né? Então vocês têm que ver direitinho o número de funcionários, que isso aí vai aumentar, né? E número de departamentos, o número de processos que a empresa tem, né? Que você tem que trabalhar um a um também. Processos contra a empresa, processos trabalhistas, processos que a empresa tem, né? Que ela está como ré, né? Também você trabalha. Então, é uma mesa bem trabalhosa, a mesa empresarial. É a mais trabalhosa que existe. Então, a Elaine já fez, ó, para a clínica estética da prima dela. Dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho, mas o resultado é muito bom, né? Porque as coisas realmente começam a acontecer, né? Eu tenho clientes de empresas assim que em menos de uma semana me mandou e-mail, me deu retorno, né? É legal, vocês têm que cobrar retorno das pessoas, até mesmo para vocês avaliarem o trabalho de vocês. E assim, Luciana, abriram 2 licitações para mim, para minha empresa, que eu não esperava, licitações grandes, tenho certeza que foi a mesa. Então são, né, depoimentos que às vezes, infelizmente, você não pode divulgar porque a pessoa quer privacidade, né? Mas que você tem aí como um termômetro, né, para o trabalho de vocês, para fazer uma autoanálise do trabalho de vocês. Isso já é suficiente, né? Bom,
Vamos ver agora como que a gente faz a mesa empresarial. Valores de cobrança que você fala? Não existe valor fixo. Cada operador de mesa radiônica cobra um valor, né? Aí você tem que cobrar o seu valor, você tem que ver, colocar o seu valor. Porque tem operadores que cobram pouco, outros cobram mais ou menos, outros cobram muito. Aí é uma questão de você fazer uma avaliação do mercado, né? De quanto estão cobrando e colocar o seu preço. Mesa radiônica para empresa. Isso mesmo. Tem isso também, né? Às vezes, assim, eu mesma já sofri muito problema por conta disso, né? Principalmente nos cursos de Reiki, que as pessoas cobram muito caro e eu tava dando até curso de Reiki gratuito. E nossa, eu fui assim bombardeada, né? Por mestres que dão aula de Reiki, cobram caro. Eu dei eu dei uma freada, mas é complicado, né? Principalmente o reiki, né? Eu acho um abuso, assim, cobrar muito pelo reiki. Mas enfim. É. Por que fazer uma mesa para empresa? A mesa radiônica para empresa vai ajustar os padrões vibratórios que envolvem todos os setores de uma empresa. Dessa forma, os ajustes vão proporcionar um melhor desempenho da empresa como um todo. Tem empresa que não vai para frente, que não sai do lugar. Tem umas que estão aí no vermelho para fechar as portas. Aí você vai, faz uma mesa radiônica e as coisas começam a clarear, as portas começam a se abrir e a empresa começa a respirar. Sempre vocês têm que colocar o seguinte: a mesa radiônica, ela é uma terapia energética. Como toda terapia, ela tem que ser repetida. Não adianta a pessoa querer fazer uma mesa e achar que o milagre vai acontecer e vai estar tudo lindo, maravilhoso no dia seguinte. Não é assim que funciona, né? Então você tem que ver que os padrões, as frequências vibratórias, elas vão sendo elevadas ou reduzidas, né, conforme a necessidade. E aí você tem que passar isso para o cliente. Olha, você tem que fazer mais mesas, né? A partir do momento que você sentir necessidade, que você achar que você deve fazer, você faça. Tem operadores de mesa que falam assim, ó, você tem que fazer uma por mês, até você se equilibrar, né? Legal. Aí você faz uma por mês. Mas aí você vai estar induzindo a pessoa, praticamente obrigando a pessoa a fazer uma mesa uma vez por mês. Pode soar, sabe? Uma coisa que não é muito legal. Pô, ela tá me obrigando a fazer uma mesa por mês. Né? Mas a pessoa tem que ter essa consciência. Mas assim, à medida que a pessoa faz a mesa, a primeira vez que ela faz, ela vê que tem resultado, ela vai querer fazer outra, né? Eu tenho clientes, principalmente de empresas, que fazem todo mês mesa radiônica comigo. Né? Outros que fazem de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Mas estão sempre me procurando, vamos fazer a minha mesa, vamos fazer a mesa da empresa, olha a mesa da empresa, né? E assim, vocês é bom vocês deixarem a pessoa à vontade para elas sentirem a necessidade de fazer uma mesa novamente. Mas é importante que se coloque isso, que é uma terapia energética e como qualquer terapia tem que ser repetida. Ninguém vai no psicólogo uma vez só e acha que tá bom, né? Ficou bom. Não, é uma terapia, é um tratamento, né?
Então, vamos lá. A gente vai medir e ajustar as frequências. No relógio olho de Horus, isso é leitor de tratamento. Então, o que a gente vai medir? Frequência de administração, os sócios diretores, frequência financeira, lucro e dívidas, frequência comercial, vendas, compras, frequência reconhecimento do mercado, como a empresa está sendo vista pelo mercado de trabalho, pelo mercado comercial, né? Frequência da produtividade da empresa, frequência de funcionários, aí o dono da empresa, quem pede, quem solicita a mesa da empresa tem que mandar uma lista para vocês, com os nomes das pessoas, não precisa data de nascimento, é só o nome, o cargo que elas exercem na empresa e o departamento que elas trabalham. A frequência jurídica da empresa, aí são os processos. A pessoa, eles vão ter que mandar para vocês os números dos processos e onde, em que fórum que esses processos estão tramitando, para vocês avaliarem e trabalharem na mesa. A frequência de clientes, se a empresa tem clientes, né? Então, tem que listar os clientes da empresa para verificar as frequências. A frequência de fornecedores, né? Se a pessoa tem, né, trabalha com fornecedores. Se é um restaurante, por exemplo, né? A frequência de um fornecedor de carne, por exemplo. Se tá bom, se não tá, tá? Frequência espiritual da empresa. Também é importante avaliar. Para trabalhar uma empresa na mesa 1 cristal, você tem que seguir o questionário como um roteiro. Aí você cria um questionário, vocês vão receber uma ficha questionário modelo, que vocês podem alterar, lógico. E aí, quais os dados que tem que ter nessa ficha, para eles responderem para vocês. O nome da empresa, o nome fantasia, que às vezes é diferente. Mas você pode trabalhar tanto com o nome da empresa como o nome de fantasia, para construir o testemunho. O setor de atuação, né? Se é varejo, se é atacado, se é comércio, se é restaurante, enfim, o setor que a empresa atua, né? Setor alimentício, né? Calçados, enfim. O CNPJ, que é o número na inscrição da empresa jurídica, pessoa jurídica. O endereço da empresa, a data início da empresa, né? Quando a empresa foi aberta. E os sócios da empresa, os nomes e cargos de cada sócio. Aí você vai pedir para a pessoa descrever os problemas comerciais que ela tem, que a empresa tem, os contratos, licitações, vendas, etc. Tudo que é problema relacionado à administração, ao comércio da empresa. Problemas financeiros, aí problema é dívida, né? Dívida. Problemas judiciais são processos contra a empresa. Problemas judiciais, processos a favor da empresa. As maiores dificuldades. Existem problemas de relacionamento entre os funcionários, né, que às vezes tem. Um diretor que não se dá bem com um outro diretor de outro departamento e está criando problema, confusão, as coisas não estão andando. Quais? Aí a pessoa tem que especificar. Experiências paranormais, às vezes acontece, né? Às vezes tem experiências paranormais, às vezes começa a queimar muito equipamento eletrônico e vai, procura eletricista, procura pessoas ligadas à informática, né? A manutenção de equipamentos, e tá tudo bem, tudo normal, não tem problema nenhum, a rede elétrica tá ok, e de repente começa a queimar tudo. Já peguei empresa assim, queima impressora, queima computador, lâmpada, e você vai lá e vê que tem uma energia ruim lá no ambiente. Você detecta com a mesa radiônica. Então, existem
experiências paranormais, né? Descreva. Inclua aqui perguntas específicas que quer fazer no trabalho energético com a mesa. Aí a pessoa vai colocar o que ela pretende, né? O objetivo dela em relação à empresa. Se ela quer aumentar os lucros, se ela quer criar, de repente, uma filial, né? Ela vai dizer o que quer, os objetivos. Depois, liste funcionários com suas respectivas funções e departamentos. Aí vem uma lista para vocês. Funcionário, nomes completos, cargo, a função que ele exerce e o departamento. Por quê? Porque aí você vai verificar se aquele funcionário, ele está no lugar certo, se ele está produzindo, como está a frequência vibratória dele naquele cargo, naquela função, naquele departamento, né? Lista de clientes, se tiver, e lista de fornecedores, se tiver, também tem que fornecer, né? Então, isso aí é o basicão que vocês vão avaliar da empresa. E podem acreditar, é bem trabalhoso. Mesa radiônica de empresa é trabalhoso, não é barato, é caro, é um trabalho caro e não é qualquer um que faz. Não é qualquer operador de mesa radiônica que faz. Tem que ter experiência, conhecimento, né, contato, conhecimento e tempo para fazer as mesas, né? Normalmente, as pessoas pedem que você vá na empresa fazer. E aí, assim, eu gosto de trabalhar sem ninguém na empresa, né? Para não ter influência, porque às vezes sempre tem aqueles, né, que falam assim, olha só, né? Ah, lá vem o diretor macumbeiro, já vem querer trazer a macumba deles pra cá, porque é assim, né? Tem gente que acredita, não acredita. Tem pessoas com várias religiões ali dentro. É complicado. Então, presencial é legal você ir no fim de semana que não tem ninguém na empresa, ou quase ninguém. Aí você faz uma avaliação legal, você aproveita e faz uma geobiologia também na empresa, né? Verifica o ambiente como está. E tudo isso vocês vão fazer o orçamento de vocês e passar aí para quem pediu, quem solicitou a empresa, que normalmente é o dono, né? O presidente que pede, tá? Bom, a gente vai dar uma pausazinha, que são 10 para as 8, né? Quando for 8 horas a gente volta, que aí eu vou passar os vídeos da empresa e a gente acaba a aula aqui para amanhã a gente começar ambiente, tá? Então, 10 minutinhos, 8 horas a gente volta. Até mais.